Vamos lá, Deus abençoe, gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu perguntar, pronto, é isso que eu ia falar. As crianças estão indo já para a salinha. Quem vai? É a si mesmo, né? Meus irmãos, quantos querem ouvir uma palavra de Deus direto para o seu coração? Diga amém bem forte aí. Oh, glória. Deixa eu procurar o meu sermão aqui. Me ajude, Celo. Valha, Denise, o negócio não vai funcionar mais não. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler do verso 28 a 32. Aleluia. Aleluia. Olha, instruir, cuidar de criança não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Se alguém disser para mim, pastor, é fácil, eu vou discordar. Vou discordar, não tem como. Eu criei 3 filhos e eu vi que é difícil demais. E eu vejo a dificuldade de todos os pais. Eu assisto muitos vídeos sobre educação de criança, psicologia com criança. Esses dias eu mostrei um para a Denise gostou e ela está seguindo ela é psicóloga, a Denise, aquela mulher? Não, né? Eu sei que a mulher é uma expert, né, na criação de filhos. E ela tem uma linha de raciocínio muito interessante. E não é fácil, né? É realmente uma devoção aos nossos filhos. Eu queria também falar uma coisa, antes de iniciar a mensagem. No dia 25 é o domingo, o último domingo do mês, nós vamos fazer um batismo nas águas aqui na igreja. Eu tenho pelo menos 2 nomes confirmados para o batismo. Tem outros 3 aí que estão aí balançados, né? Mais um? Tem 2? Enfim, ou seja, de repente desses 2 confirmados pode se tornarem 4 ou 4 se tornarem 6, né? Mas enfim, só para os irmãos saberem, né? No último domingo desse mês, nós vamos fazer batismo, teremos uma noite de batismo aqui na igreja, aquela festa maravilhosa para a glória de Deus. E aí também já quero parabenizar todos os irmãos que trabalharam no culto infantil ontem, em especial o Cícero, junto com a Aline, com a Alice, o Enzo, que eu vi que eles trabalharam aqui na sexta-feira à noite até tarde, fizeram um peixão aqui, né? Ficou muito legal. E parabéns a toda a equipe que trabalhou no culto infantil. Eu estou dizendo assim porque realmente desta vez do culto infantil eu fiquei 100% de fora, né? 100% de fora. Estava em uma outra ocupação, porque ontem à noite eu fui pregar num culto de homens lá na Caucaia, e eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com os homens que me acompanharam nesse culto lá na Caucaia. Quando você chega para pregar e que diz, olha, está ali, aqueles irmãos vieram comigo lá na minha igreja, né? São os diáconos, assim, o líder de homens, e aí você fica todo cheio, né? Porque você chegou lá, você não chegou só, você está ali cheio de irmãos com você. É muito bom. Então, louvado seja Deus por esses dias que foram maravilhosos. Amém? Mateus capítulo 21, tá, irmãos? Do verso 28 até o 32, diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou, né? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio
a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que o Senhor possa tratar mais uma vez conosco. Deus, adoramos o Teu nome, glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa noite, mas agora, Senhor, queremos também ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. Portanto, abre o nosso coração, pois é o Teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito Santo é quem realmente faz a obra nas nossas vidas, e é o que nós oramos, pedimos, clamamos a Ti nesse momento, é a ação, a profunda ação do Teu Espírito Santo, a influência do Teu Espírito Santo, ó Deus, é o som do Teu Espírito Santo nessa noite, neste lugar e sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos concordam com essa oração? Digam amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Queridos, entenda aqui rapidinho. Você observa, Jesus conta essa parábola de um pai que tem 2 filhos. Ele chega para o primeiro filho e diz: filho, vai lá trabalhar na minha vinha, né? Na roça. E imediatamente o filho diz: vou sim, pai. Mas não foi. Ele chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa, né? Filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele diz: não quero. E o filho simplesmente depois, arrependido, foi e trabalhou na vinha. Para você entender essa parábola de Jesus, você vai entender que se trata exatamente de 2 tipos de pessoas com quem Jesus está tratando. Para você entender, logo no início do capítulo 21, você percebe Jesus chegando numa chegada triunfal a Jerusalém. E aí ele é recebido por uma grande multidão que aclama Jesus. Depois de Jesus ser aclamado, você percebe que os fariseus já começam a sentir um certo ciúmes, ou um certo incômodo. Os fariseus, os doutores da lei, são pessoas que se achavam, vamos assim dizer, a nata de Deus, né? Os escolhidos, os perfeitos. Contudo, Jesus também havia denunciado o pecado dos fariseus como hipócritas, né? Enfim, Jesus então chega no versículo 18, Jesus cedo de manhã, diz o texto, ele voltando-se para a cidade, vai procurar ali uma árvore, uma figueira, e ele não encontra fruto nessa figueira. A ideia é exatamente, a figueira é o exemplo da casa de Israel. E aí, quando Jesus não encontra fruto na figueira, é a ideia de que ele não encontra fruto em Israel. Ele não encontra fruto em Israel, ou seja, como se Israel não tivesse feito a vontade de Deus. E aí o texto segue. Mais adiante, no versículo 23, você vai perceber que Jesus está ensinando, e aí mais uma vez os fariseus perguntam: com que autoridade você fala essas coisas? E Jesus diz: eu respondo se vocês me disserem com que autoridade João Batista prega lá às margens do Rio Jordão. Eles com medo de dar essa resposta, porque João Batista era alguém extremamente reconhecido e respeitado por todo Israel, como um profeta. Mas os fariseus não aceitavam a mensagem, a pregação e até mesmo o ministério de João Batista. E aí então eles se calam, não respondem. Jesus diz também: não vou responder a pergunta que vocês me fizeram. E logo em seguida desse questionamento sobre a autoridade na vida de João Batista, é que Jesus fala a respeito desses 2 filhos, fala essa parábola desses 2 filhos. Você observa que está num contexto em que tem os fariseus, tem pecadores que uma hora aclamam Jesus como Messias, chamando ele de, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, né, Hosanas.
E ao mesmo tempo tem ali os fariseus que se veem como os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros povo eleito de Deus, porém não reconhece Jesus como Senhor, Salvador, Messias. Olhando então mais uma vez para o nosso texto. Tem lá a primeira fala de Jesus. Que vos parece? Verso 28. Um homem tinha 2 filhos. Um homem representa Deus. Certo homem, Deus. Tinha 2 filhos. Os 2 filhos, como eu havia falado, representam 2 classes de pessoas. E a primeira classe de pessoas seriam exatamente aqueles que confessam ter algum tipo de relacionamento com Deus, e até mesmo um tipo de relacionamento pautado na religião, na lei, porém não se preocupando realmente com o coração e não se preocupando realmente na obediência, num relacionamento pessoal com esse Deus. E o segundo filho representa exatamente aquele tipo de pessoa descuidada, profana, aquele tipo de pessoa que é tido como rebelde, é o filho, a ovelha negra da casa, aquela coisa toda. Porém, Jesus os compara com publicanos, pecadores, meretrizes. A ordem que Jesus dá é para ambos os filhos. Entenda, os 2 são filhos. Os 2 são filhos. Não estamos falando de filho e de bastardo, ou de filho e não filho. Os 2 são filhos. E aí, a ordem vai para os 2 filhos de forma imperativa e enfática. Vai trabalhar na minha vinha. Vá agora trabalhar na vinha. Um deles diz imediatamente que vai e não vai, e o outro diz imediatamente que não vai, mas arrependido vai. Para você entender rapidamente, de forma resumida, essa parábola ela trata exatamente do arrependimento. A questão aqui que Jesus quer ensinar é sobre arrependimento. Algo essencial para as nossas vidas. Se nós não sabemos nos arrepender, ou se nós nos recusamos a nos arrepender, a gente, na verdade, está vivendo uma vida de rebelião contra Deus, de rebeldia contra Deus. Uma vida sem comunhão com o Pai. Por mais que a gente se sinta filho, se diga filho, mas filhos que não obedecem, filhos que não amam seu Pai verdadeiramente. E Deus chama seus filhos para servir, ou para trabalhar na sua vinha. Deus chama a cada um de nós por meio dos seus profetas, por meio de João Batista, especialmente. Bota aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8. João Batista é alguém que vem como um precursor de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento. É 3, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 8. Mateus 3, 8. As margens lá do Jordão, o João Batista ele era meio severo. Ele dá um grito lá, diz, olha, raça de víboras. Ele pregava assim, tá? Chamando o povo de raça de víbora. Raça de víbora, quem vos induziu a se arrepender, né? Aquela coisa toda. E aí ele diz o seguinte, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A fala de João Batista é exatamente a pessoa viver esse arrependimento, ter atitudes, ações, comportamentos diferentes do que era antes do arrependimento. Portanto, Jesus aqui ele vai dar 2 exemplos mostrando exatamente como que cada um recebe ou tem recebido a fala de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que é necessário que nós pratiquemos, façamos
obedeçamos a palavra de Deus, e não apenas teoricamente, não apenas a gente vai falar sobre ela, dizer que conhece ela, a gente não pode viver no campo ou na esfera da teoria. Estava falando com Cícero hoje de manhã, no final da escola dominical, e ele disse assim: pastor, uns colegas de trabalho, a vida desses meus colegas está assim, assim, assado, cheio de problema, eu tenho falado de Jesus para eles, e um deles resolveu ir à igreja, mas vamos ver se vai funcionar. É verdade, muita gente às vezes quando está com um problema vai à igreja, mas acredite, só ir à igreja não resolve. É preciso arrependimento, e esse arrependimento que produza fruto, que produza realmente novas atitudes, novo comportamento, que resulte em fazer, praticar, obedecer, e não apenas se envolver numa religião. Porque seguir a Cristo não é uma religião. E aí esse primeiro filho que o nosso texto fala, quando o versículo 28 diz: chegando-se ao primeiro filho, o pai disse ao filho: filho, vai hoje, no sentido de vá agora, trabalhar na vinha. E o filho responde, verso 29, e ele respondeu: sim, senhor, vou sim, papai. Mas não foi. Não foi. É exatamente o tipo de figura que mostra a vida dos fariseus, dos saduceus, dos escribas da época, dos religiosos da época. Pessoas que se encontravam tão longe de Deus quanto qualquer outro pecador. A pessoa se achava íntima de Deus, santa e obediente, porém não obedecia, né? Porém realmente não estava obedecendo, mas estava tão distante de Deus quanto qualquer outro pecador. Essa é a grande verdade que Jesus está falando aqui sobre esses dois filhos. Filhos, nós estamos falando de filhos. Era um tipo de filho que falava que era representante de Deus, mas ao mesmo tempo era desobediente. Era o tipo de filho que a sua conduta era diferente daquilo que ele discursava. Ele até ensinava direitinho, ele até conhecia a vontade do seu pai, mas ele não praticava a vontade do seu pai. Ele não praticava os ensinamentos do seu pai. Era alguém que a sua conduta era diferente dos seus ensinamentos. Era alguém que tinha uma aparência correta, justa e santa, porém não obedecia e não praticava a vontade do seu Senhor. E sempre diz: sim, Senhor. Esta é um tipo de classe de pessoas cujas palavras são muito melhores do que as suas ações. É gente que tem um discurso afinado. É gente que tem um discurso bem redondinho, né? Um discurso completamente coerente com o início, o meio e fim. Mas as suas atitudes, a sua vivência é completamente bagunçada, diferente daquilo que ela discursa. É o tipo de gente que você não vai encontrar arrependimento. Não é porque não necessite, é porque não se arrepende mesmo. É gente que até mesmo acha que é tão bom que não necessita de se arrepender. É o tipo de gente hipócrita. É o tipo de gente que não mudou de intenção, de uma intenção ruim para boa, porque nunca foi boa. É o tipo de gente que dizia que ia trabalhar na vinha, que ia fazer a obra do Pai, mas já sabia que não iria fazer. Sabe aquelas vezes, a Karen estava falando aqui, na hora me deu um estalo, né? Ela disse: às vezes você não está com vontade de fazer isso, aquilo, outro, né? De orar, de ler a Bíblia, de falar de Jesus para alguém.
Você não está com vontade de perdoar, você não está com vontade realmente de ser o que Deus lhe chamou para ser. E às vezes você até diz que vai fazer, mas não vai fazer. É como esse filho que diz para o pai, sim senhor. O pai diz, vai trabalhar na minha vinha. Ele diz, sim senhor, mas não foi. Desapareceu, sumiu. É o tipo de filho que tem o discurso bem certinho, tem aquela aparência virtuosa, tem aquela aparência de santo, de obediente, mas não é. O discurso é bem certinho, mas não pratica. É só da boca para fora. E aí eu quero tratar aqui alguns versículos em cima desse tipo de comportamento, desse tipo de filho. Como é que a Bíblia trata esse tipo de filho? Bota para a gente Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, diga bem forte, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não quer praticar, está se enganando. A palavra é boa, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra é santa, a palavra é pura, é verdadeira, cura, sara a alma, transforma, restaura e tudo. Se não praticar, é um engano. Não viveu essa palavra, não praticou essa palavra, está vivendo sob engano. Coloca Jeremias capítulo 11, versículo 6. Profeta Jeremias capítulo 11, versículo 6. Diz assim, isso aqui é uma palavra profética, Deus falando com o seu povo, Israel. Diz assim, tornou-me o Senhor. Jeremias diz, Deus falando com ele. Tornou-me o Senhor. Apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo o quê? Ouvi as palavras desta aliança e cumpri-as. Escuta essa palavra e obedece. Deus falando com o seu povo. Porque Deus não queria que o povo apenas tivesse o conhecimento da palavra. O povo não devia apenas conhecer os termos da aliança, os termos do contrato com Deus. Tinham que obedecer, tinham que cumprir, não é apenas de conhecer. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Coloca para nós. Olha o que é que Jesus fala aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, escutou a palavra, obedeceu, é casa na rocha. Está firme. Você sabe que o contrário é construir na areia, né? É tolice. Vai cair tudo, vai desabar. Ouviu a palavra, não construiu, Jesus diz, eu vou dizer para vocês o que se compara a pessoa que construiu a casa sobre a areia. É alguém que ouviu minhas palavras e não as obedeceu. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Eu estou trazendo uma série de versículos para você entender que não é raciocínio meu, mas é palavra de Deus. Lucas capítulo 6, verso 46, diz assim, Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que às vezes a gente levanta a mão e diz, Senhor Jesus? Por que a gente baixa a cabeça e curva aqui, né, a cabeça, fecha os olhos e diz, Senhor Jesus? Chama de Senhor Jesus, mas não faz o que Ele manda. Não cumpre o que Ele manda. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 13.
Está acabando, viu? Essa primeira parte. Romanos 2, versículo 13, Paulo diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Só ouvir a lei não te justifica diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo não está dizendo que a salvação não é pela graça, tá, irmãos? Mas, obviamente, quando a gente pratica, é exatamente porque nós fomos regenerados. Mais adiante eu vou explicar um pouco sobre isso. Tiago, mais uma vez, Tiago capítulo 2, versículo 14, para encerrar aqui essa primeira sequência. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Qual é o proveito do cara dizer eu sou crente, mas ele não vive como crente? Qual é o proveito da pessoa dizer eu conheço Jesus, mas ele não vive como se conhecesse Jesus? Qual é o proveito da pessoa dizer eu não falto um culto de oração, eu não falto um culto de doutrina, eu não falto uma escola dominical, eu não falto nenhum culto da igreja, nenhuma programação? Amém, parabéns. Mas qual é o proveito você não faltar nenhum culto e dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da faculdade, quando você chega lá esse ambiente extra-templo, você não vive aquilo que você ouve aqui dentro. Porque o problema não é deixar de vir aqui. O problema é você praticar o que você escuta aqui. Qual é o proveito, meu irmão, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa fé pode, de fato, dizer, esse tipo de comportamento pode dizer que alguém é salvo, que alguém teve um encontro regenerador com Deus. A segunda afirmação que eu quero fazer hoje, a primeira eu disse que é preciso, obedecer, necessário obedecer, praticar e não apenas falar. A segunda afirmação que eu quero que você entenda hoje à noite, isso com base no segundo filho, é necessário arrepender-se. É exatamente o ponto aqui, quando no versículo 30 diz assim, dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, ou seja, vai trabalhar na minha vinha. Mas este respondeu, não quero. O filho diz, eu não quero. Ele não enganou seu pai, né? Ele realmente disse, não quero. Porém, arrependido, tomado pelo arrependimento, se levantou e foi fazer a vontade do seu pai. Obedeceu ao comando do seu pai. Esse segundo filho, que representa ali todo tipo de pecador, especialmente ali os cobradores de impostos, as meretrizes da época, representa os que não confessavam abertamente ou não praticavam a fé, a religião da época, aquelas pessoas que sabem exatamente que são pecadores, aquele tipo de gente que realmente sai, eu sei que eu estou errado. Eu sei que não estou certo. Tem gente com quem você conversa, às vezes você está lá falando de Jesus para esse tipo de pessoa, e a pessoa diz, não, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu sou pecador. Tem muitas pessoas que entendem que realmente estão em pecado, que estão distante de Deus. Está faltando apenas arrependimento. E é exatamente a afirmação que eu fiz para você. É necessário arrependimento, arrepender-se. Porque se não houver arrependimento, a palavra arrependimento na Bíblia, ou na linguagem que a Bíblia foi escrita, no grego koiné, o grego antigo, a palavra é metanoia. E a palavra metanoia significa uma conversão, no sentido de você fazer uma curva, um retorno. Você estava indo em uma certa direção e você mudou
de ideia e diz: eu vou voltar. Porque começou aqui, viu que estava indo no caminho errado, e deu meia volta e começou a ir em outro sentido, literalmente. Isto é arrependimento. Não é dizer que eu estou arrependido e continuar fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Se o filho aqui, quando ouviu o comando do pai, a primeira resposta dele foi o quê? Não quero. Arrependido, ele passou a querer. Foi fazer. A atitude de quem está arrependido é exatamente de obedecer, mesmo contra a sua vontade. Porque a princípio ele diz, não quero. Mas logo em seguida ele obedece, por causa do arrependimento. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o ponto dessa parábola, é o arrependimento, a necessidade do arrependimento. E esse segundo filho aqui representa exatamente esse tipo de pessoa, que reconhece que está errado, que reconhece que é pecador, que reconhece as suas falhas, reconhece que precisa de Deus, portanto são aqueles que se arrependem dos seus pecados ou da sua conduta pecaminosa. É o tipo de gente que, ao ouvir, especialmente a pregação de João Batista, arrependeram-se e obedeceram e tornaram-se filhos de Deus. Lembra que o contexto aqui, né? Jesus coloca exatamente a autoridade de João Batista, chamando as pessoas ao arrependimento. Algumas estavam ouvindo, vou já chegar lá. Coloca para nós o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 13. 11, 12 e 13. Respondeu-lhes. Isso é João Batista, tá, irmão? João Batista. Aquelas pessoas que chegaram para João Batista estava pregando, e as pessoas, o que a gente faz? O que nós fazemos? O que nós precisamos fazer para poder ser salvos? Aí João Batista começa a dar resposta. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Verso 12. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram, publicanos são os cobradores de impostos, tá? Mestre, que havemos de fazer? Verso 13. Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, mudança, porque era comum os fariseus, ou melhor, os publicanos, cobradores de impostos, era muito comum cobrar um pouco mais, corruptos, ladrões. Era exatamente aquilo que revoltava todo Israel contra os cobradores de impostos. Porque eles eram ladrões, porque eles eram corruptos. E aí quando eles querem arrependimento, João Batista diz para ele, olha, então não cobre mais do que é o estipulado. Ou seja, não sejam mais corruptos, não sejam mais ladrões. Não pratique mais aquilo que vocês estavam praticando, que sabe que era errado. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 29 e 30. Coloca para nós, por favor. É João Batista mais uma vez. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Ou seja, João Batista pregou, eles não ouviram no sentido de arrependimento. O próprio Jesus diz que eles ali desprezaram o desígnio de Deus, a vontade de Deus. Aqueles que se diziam de Deus não se arrependeram. Muitas vezes nós que somos crentes, que temos uma vida assídua na igreja, de atividades na igreja, a gente acha que não precisa mais se arrepender. Aí é onde está o engano. Quando a gente não se arrepende, a gente se assemelha exatamente àqueles que nunca tiveram encontro com Cristo.
Principalmente se a gente vive apenas uma vida de religiosidade, não praticando o que a Bíblia diz, não praticando a vontade do Pai, não praticando aquilo que Deus tem para cada um de nós. Coloca também Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29. Aliás, só 28 mesmo, tá bom? Só 28, só para nós entendermos. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, isso aqui já dá uma generalização, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir, inclusive, ao necessitado. Se a pessoa costumava ser enrolado nos negócios, isso aqui é só um dos aspectos. Paulo diz, não furte mais, isso é arrependimento. Certa vez, Paulo chegou numa determinada cidade, eu não me lembro mais aqui qual foi a cidade, mas era uma cidade tomada por feiticeiros, idólatras. E aí, Paulo começa a pregar lá. O arrependimento cai, realmente é derramado no coração de muitos daqueles que estavam envolvidos em feitiçaria e coisas semelhantes a estas. E eles começaram a trazer os seus livros de feitiçaria, e eles rasgavam e queimavam ali, realmente dizendo, morreu essa prática de feitiçaria, essa prática que realmente não é mais a vontade de Deus, que não é, na verdade, não é a vontade de Deus para a minha vida. Mostrando o arrependimento é exatamente uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, é viver aquilo que Deus tem para nós, meus amados. Precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Infelizmente, muitos de nós, a gente vive apenas como pessoas que estão aí na maré, né? no curso desta vida, segundo realmente o rio está correndo. Certo teólogo diz que a gente vive a contracultura, a gente vive contra a maré. Acho que é C.S. Lewis que diz. Ele fala que a gente vive na contramão deste mundo, desta sociedade. Ser cristão, muitas vezes, eu diria quase todas as vezes, nós vamos andar na contramão desse mundo, irmãos. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Aqui nessa parábola dos dois filhos, a parábola dos dois filhos, Jesus nos mostra exatamente a grandeza e a importância do arrependimento, porque o arrependimento é o mais importante do que a aparência. Arrependimento é mais importante do que de simplesmente ter um estereótipo de gente boa, de gente honesta, de gente correta. É claro que o estereótipo precisa revelar o que está no interior, mas esse arrependimento começa aqui dentro. O arrependimento é o ponto principal para fazermos a vontade de Deus. É o ponto de partida para fazermos a vontade do Pai. O arrependimento produz uma vida regenerada. Aceitei Jesus, minha vida foi regenerada. Amém. Amém. É Jesus quem realmente nos dá nova vida. Mas Ele nos dá nova vida mediante o arrependimento. É o arrependimento que vai produzir essa regeneração por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. É o arrependimento verdadeiro que vai produzir também o reflexo do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe por quê? Sabe quem é que te convence que você é pecador? Convence que Jesus Cristo pode perdoar os teus pecados. Convence que Deus é o juiz. É o Espírito Santo de Deus.
É o arrependimento que realmente vai ser o reflexo de que o Espírito Santo de Deus trabalhou na tua vida. De que não foi só uma mera emoção, um mero arrepio, um mero sensacionalismo, mas foi o agir do Espírito Santo. A minha oração nessa noite, o desejo do meu coração nessa noite, é que a minha disposição, a sua disposição, seja sempre a de obedecer a Deus. Seja sempre de praticar a vontade de Deus inicialmente. Sabe, o primeiro filho que disse, sim, Senhor, se imediatamente ele tivesse obedecido, maravilha, seria perfeito. Precisava nem de arrependimento. Na hora que Deus falou, na hora que Deus deu o comando, na hora que Deus ordenou, na hora que o Espírito Santo falou no seu coração, amém, sim Senhor, vou fazer agora, aleluia, e faz. Pronto, maravilha. Porém, se a gente, caso a gente li por um lapso, por um conjunto de circunstâncias, e a gente diz, eu não estou com vontade, não quero, não estou muito afim. Então que haja em nós o arrependimento. Porque aí é onde seremos salvos. Senão a gente vai fazer besteira. Em toda e em qualquer situação. Sabe quando às vezes o filho não quer obedecer o pai? Ele diz, não quero, pai, não quero. Mas se ele insistir na sua desobediência, ele vai colher realmente coisas muito ruins. Se o marido, de repente, está ali indisposto com a esposa, e aí, naquele momento, ele não estou afim, mas se ele não der lugar ao arrependimento, mais tarde o negócio vai ficar ruim. Igualmente, se a esposa não está muito afim, não quero nem conversa, mas se ela não der lugar ao arrependimento, mais tarde vai dar tudo errado. Igualmente com Deus, meu irmão, em qualquer relacionamento que nós estabelecermos, se nós não dermos, se não for uma coisa que prontamente a gente obedeça, se a gente der lugar à negligência, né? Ao orgulho, seja lá o que for, se eu não quero, e se a gente não se arrepender, grande será a ruína. Grande será a ruína. Portanto, observe como Jesus diz no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo. Declarou Jesus, olha o que Jesus diz, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. É exatamente pela ação do arrependimento, pela atitude do arrependimento, é que publicanos e meretrizes têm dado ouvidos à mensagem de Deus, à mensagem do Evangelho, têm se arrependido e aceitado o reino de Deus em seus corações em Cristo Jesus. Precedido. É exatamente o ponto dessa parábola, porque João veio, profeta de Deus, porque João veio, a vós outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, se arrependeram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste. A questão é o arrependimento, querido, é o arrependimento. O arrependimento é fundamental. Eu não estou falando de remorso. Há uma grande diferença entre pecadores arrependidos e pecadores pretensiosos.
pecadores arrependidos e pecadores pretensiosos, que acham que não precisam, que não necessitam de arrependimento. Sabe quando é que é a festa no céu? Quando um pecador se arrepende. Só essa ocasião, é somente nessa situação em que o céu entra em festa. Quando um pecador se arrepende. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite, de repente, a alguém nesse lugar que quer aceitar a Jesus. Quando eu digo aceitar a Jesus, é exatamente o arrependimento. É deixar de fato o orgulho de lado. Como eu sempre digo, o orgulho é o maior ladrão de felicidades, ou da felicidade. É deixar o orgulho de lado e correr para os braços do Pai, no arrependimento. Isso é aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador, para que Ele possa regenerar a tua vida, transformar a tua vida, transformar a tua história. É nascer de novo, uma segunda chance. Sabe, as coisas velhas ficarem para trás e tudo se fazer novo. Não sei se há alguém nessa noite que entende que eu preciso dar um jeito na minha vida. Sabe, você não vai dar um jeito na tua vida. Quem dá um jeito na tua vida é Jesus. O que você precisa é de arrependimento. E é Jesus dá um jeito na tua vida. Esse é o convite que eu faço para você hoje. E aí a Bíblia mesmo diz: se hoje você ouviu a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração, não seja orgulhoso. O orgulho, repito, ladrão de felicidade. Deus está chamando você e chamando através do arrependimento. É através do arrependimento. E é uma atitude consciente, não é uma atitude emocional. Você pode até chorar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizia assim: pastor, eu quero ir num dia em que eu vá lá para frente, seja uma coisa emocionada, eu quero ver toda a igreja chorando na minha conversão. Eu disse: ixi. Desse jeito aí não vai ter festa no céu não, porque não tem cara de arrependimento. Não tem cara de arrependimento. Então não é isso que eu estou propondo para você. Você ouviu a palavra de Deus nessa noite. Você ouviu a ordem de Deus. É arrependei-vos. Você ouviu o que diz as Escrituras. Arrepende-te. É necessário. Arrependimento é mudança de vida. Pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não estou preparado. Se você estivesse preparado, não precisava se arrepender, irmão. É exatamente porque você não está preparado, exatamente porque você não está pronto, exatamente porque você não consegue, é que você precisa se arrepender. Porque só quem pode fazer essa obra é Cristo Jesus. Só Ele. Você precisa entender isso. Só Jesus pode realmente perdoar os teus pecados. Só Jesus pode realmente mudar a tua mentalidade. Só Jesus pode realmente te ensinar o caminho da vida. Só Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Tudo que a palavra de Deus diz hoje é: arrependei-vos. O resto deixa com Deus. O resto deixa com Deus. Vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos,
Se você tiver o desejo de sair do seu lugar, vir aqui à frente. Terei o maior prazer em orar pela sua vida. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Se você já é crente, fique em oração. Se você necessita de arrependimento hoje, se você precisa de reconciliação com Deus hoje, se você precisa aceitar Jesus Cristo hoje, então é urgente que você saia do seu lugar. Venha aqui à frente para a gente orar juntos. Nós orarmos juntos. Aleluia. Quebra minha vida. Deixa Deus trabalhar em você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu quero ser. Como tu queres, Senhor. Como tu queres, Senhor. Senhor amado. Aleluia. Tu és Tu és o oleiro, Senhor, e eu sou o vaso. Quebra minha vida, Jesus. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Feche seus olhos. Aleluia. Continue adorando, continue louvando, continue orando ao Senhor. Pai querido e amado, Deus poderoso, Deus, a nossa oração também nesse momento, Pai, é que o Teu Espírito Santo esteja tratando conosco de uma forma particular. Sim, Senhor Deus, vem quebrantar o nosso coração. Muitas e muitas vezes, ó Deus, a gente age exatamente como esse filho que disse não quero. Mas também como ele se arrependeu e foi. Ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando exatamente, quebrantando o nosso coração, para nós nos arrependermos de toda dureza em nosso coração, de toda a prática desobediente, de toda a prática, ó Deus querido, rebelde, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Nós não viemos aqui atrás de bênção, Senhor. Nós viemos aqui para Te encontrar. Nós viemos aqui para Te encontrar. Queremos ver a Tua face. Queremos, ó Deus, reconciliação. Queremos a Tua presença. Queremos, ó Deus, redenção. Queremos perdão. Queremos regeneração. Portanto, meu Senhor, onde houver um coração contrito, onde houver um coração arrependido, que o Teu Espírito Santo esteja tratando nesse momento, Senhor Deus, as feridas, tratando, Senhor Deus, a culpa,
Que sim, ó Deus, remove a culpa, remove, Senhor Deus, toda a condenação, remove toda a dor, remove, Senhor, nesse momento, toda aquela acusação na consciência, no coração, na alma. Sim, passa do teu bálsamo santo, limpando, removendo, no poder do nome do Senhor Jesus, do poderoso nome de Jesus. Sim, Deus, tira o fardo, todo o peso sobre as nossas vidas, o peso do pecado, o peso da rebelião, o peso da culpa. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está se sentindo culpado, aquele que se sente desprezado, aquele que se sente, meu Deus, indigno. Sim, Pai, nesse momento, se houver um arrependimento genuíno, vem e restaura em nome de Jesus. Arranca toda a culpa, arranca, Senhor Deus, todo sentimento de medo, de indignação. Arranca do coração nesse momento e faz um vaso novo. Coloca um coração novo, dá uma vida nova, dá uma disposição nova, uma mentalidade nova. Ó Deus, dá a alegria que vem dos céus, dá a felicidade que nós só podemos encontrar em Ti. Sim, Senhor Deus, restaura a sorte para a Tua glória, para o Teu louvor. É no nome do Senhor Jesus que assim nós Te pedimos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Seja renovado nessa noite. Ó, não saia por aquelas portas ali hoje como um filho, como aquele filho que disse sim, Senhor, mas que não fez a vontade do Pai. Saia por aquelas portas como aquele filho que disse, arrependido, foi e fez a vontade do Pai. Você sair por aquelas portas, faça a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. Você vai encontrar toda a felicidade que Deus tem para você. Amém? Receba a bênção apostólica. Levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação, a unção e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vida de você, meu irmão. Repouse sobre a vida de você, minha irmã. E repouse sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo venha. Você que recebe, diga amém bem forte. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos em paz. Tenha uma semana vitoriosa.